Era uma vez, em uma pequena vila à beira de uma vasta e sombria floresta, um humilde lenhador vivia com seus 2 filhos, João e Maria, e sua madrasta. A fome assolava a região, e a família mal tinha o que comer. O lenhador, um homem de bom coração, estava aflito com a situação. Mas a madrasta, endurecida pela fome e pelo desespero, convenceu-o de que a única solução seria abandonar as crianças na floresta, onde talvez pudessem encontrar outra forma de sobrevivência. Naquela noite, enquanto o lenhador e a madrasta planejavam o terrível ato, João, que estava acordado, ouviu toda a conversa. Com o coração apertado, ele decidiu que precisava fazer algo para proteger a si mesmo e a sua irmã. Assim que a casa ficou em silêncio, ele saiu silenciosamente e encheu os bolsos com pedrinhas brancas que brilhavam sob a luz do luar. Na manhã seguinte, o lenhador, com o coração partido, levou as crianças para o meio da floresta sob o pretexto de uma caminhada. Enquanto caminhavam, João ia discretamente deixando cair as pedrinhas pelo caminho. Chegando a um ponto distante, o lenhador os deixou lá, dizendo que voltaria para buscá-los. Mas João e Maria sabiam que isso não aconteceria. Assim que a noite caiu, as pedrinhas brancas brilhavam sob a luz da lua, guiando-os de volta para casa. O pai os recebeu com lágrimas nos olhos, mas a madrasta não ficou nada feliz. Poucos dias depois, a fome voltou a assombrar a casa, e a madrasta insistiu em abandonar as crianças novamente. Desta vez, João não conseguiu sair para pegar pedrinhas, e teve que usar pedaços de pão para marcar o caminho. No entanto, os pássaros da floresta comeram todos os pedaços, e quando tentaram retornar, não conseguiram encontrar o caminho de volta. Os irmãos vagaram pela floresta por dias. A cada passo, o medo e o cansaço aumentavam, mas João tentava manter a esperança viva para confortar Maria. Foi então que, ao longe, avistaram algo extraordinário. Uma pequena casa feita de doces, biscoitos e bolos, com telhado de chocolate e janelas de caramelo. Famintos e desesperados, correram até lá e começaram a comer pedaços da casa. De repente, a porta se abriu, e uma velha de aparência bondosa apareceu. Ora, quem está comendo minha casa? Perguntou com um sorriso. João e Maria, envergonhados, pediram desculpas, mas a velha apenas riu e os convidou a entrar. Dentro da casa, havia uma mesa repleta de comidas deliciosas. As crianças, acreditando que haviam encontrado salvação, comeram e dormiram tranquilamente naquela noite. Porém, a velha era, na verdade, uma bruxa malvada que usava a casa para atrair crianças e devorá-las. Na manhã seguinte, ela trancou João em uma gaiola e forçou Maria a realizar as tarefas da casa. Todos os dias, a bruxa levava comida para João e mandava que ele mostrasse o dedo para verificar se estava engordando. Mas João, esperto, usava um ossinho de galinha para enganar a velha, que, com a visão fraca, acreditava que ele ainda estava magro. Sem paciência para esperar mais, a bruxa decidiu cozinhar João de qualquer jeito. Ela mandou que Maria acendesse o forno, mas a menina teve uma ideia para salvar o irmão. Fingindo não saber como verificar se o forno estava quente, pediu à bruxa que mostrasse. Quando a bruxa se inclinou para olhar dentro do forno, Maria empurrou com todas as suas forças e trancou a porta. Com a bruxa morta, Maria libertou João, e os dois exploraram a casa. Descobriram um quarto cheio de tesouros, ouro, joias e pedras preciosas. Encheram os bolsos e sacos com tudo o que conseguiram carregar e fugiram dali. No caminho de volta, chegaram a um rio largo e profundo. Um cisne branco apareceu e ofereceu ajuda, levando-os, um de cada vez, para o outro lado. Finalmente,
encontraram o caminho de volta para casa. O pai, que estava arrependido e sofrendo com a ausência dos filhos, os recebeu com abraços e lágrimas de alegria. A madrasta, porém, havia desaparecido misteriosamente. Com os tesouros trazidos da casa da bruxa, a família nunca mais passou fome. João e Maria cresceram fortes e felizes, e o lenhador nunca mais se separou de seus amados filhos. E assim, com coragem, inteligência e união, eles transformaram um destino cruel em uma história de superação e felicidade eterna. Próxima história: O Patinho Feio. Era uma vez, em um lindo dia de primavera, uma mãe pata que chocava seus ovos à beira de um lago tranquilo. O sol brilhava no céu azul, refletindo-se nas águas cristalinas, enquanto os pássaros cantavam nas árvores ao redor. A pata estava ansiosa, pois seus ovos estavam prestes a eclodir. Um a um, os ovos começaram a rachar, e dela saíram patinhos fofos e amarelinhos que piavam alegremente. No entanto, o maior ovo demorava mais para abrir. Depois de um tempo, o último ovo finalmente se quebrou, revelando um filhote muito diferente dos outros. Ele era maior, desengonçado e tinha penas cinzentas em vez de amarelas. Todos os outros animais do quintal o olhavam com curiosidade, e alguns até caçoavam. Que tipo de patinho é esse? Ele é tão estranho, diziam as galinhas e os gansos. Até seus próprios irmãos riam dele. O pobre patinho sentia-se deslocado e triste. Os dias passaram, e o patinho feio enfrentava zombarias constantes. Ele era empurrado, ignorado e chamado de feio por todos no quintal. Até mesmo sua mãe, que inicialmente o defendia, começou a achar que talvez ele realmente fosse diferente demais. Incapaz de suportar mais humilhações, o patinho decidiu fugir e procurar um lugar onde pudesse ser aceito. Ele atravessou campos, pântanos e florestas, enfrentando perigos e desafios. Certo dia, encontrou um grupo de gansos selvagens que, apesar de serem mais gentis, o aconselharam a ter cuidado com caçadores. Pouco tempo depois, tiros ecoaram no ar, assustando todos os pássaros, e o patinho teve que fugir mais uma vez. Ele nadou por lagos, passou fome e enfrentou o frio do outono que se transformava em um inverno rigoroso. Em uma noite gelada, o patinho encontrou abrigo em uma pequena cabana onde viviam uma velha, um gato e uma galinha. A velha, pensando que ele era um pato comum, decidiu mantê-lo para botar ovos. Mas o patinho não conseguia botar ovos, e o gato e a galinha zombavam dele constantemente. Mais uma vez, ele se sentiu rejeitado e deixou a cabana para enfrentar o inverno sozinho. O inverno foi cruel, e o patinho quase sucumbiu ao frio. Porém, um dia, a primavera chegou, trazendo calor e vida de volta ao mundo. O patinho, que havia sobrevivido milagrosamente, estava agora em um lago, admirando um grupo de cisnes majestosos que nadavam graciosamente. Ele sentiu uma mistura de admiração e tristeza, desejando poder ser tão bonito quanto eles. Com coragem, ele se aproximou dos cisnes, esperando ser expulso ou ignorado, como sempre acontecia. Para sua surpresa, os cisnes o receberam calorosamente. Ele olhou para o reflexo na água e ficou atônito. Não era mais um patinho feio, mas um belo cisne, com penas brancas e brilhantes. Ele finalmente entendeu por que era tão diferente de seus irmãos. Agora, o patinho,
que na verdade sempre fora um cisne, encontrou seu lugar no mundo. Ele foi aceito e admirado, vivendo feliz ao lado de sua nova família. E assim, ele aprendeu que a verdadeira beleza está em ser quem você realmente é, e que o tempo revela o valor de cada um. E assim termina a história do patinho feio, que nunca foi feio, mas apenas especial e único, esperando o momento certo para brilhar. Próxima história. Pinóquio. Em uma pequena vila na Itália, vivia um velho carpinteiro chamado Geppetto. Ele era conhecido por suas habilidades em criar belíssimos brinquedos e esculturas de madeira. Apesar de seu talento, Geppetto levava uma vida solitária, sonhando em ter um filho para compartilhar sua alegria. Certo dia, ele decidiu criar algo especial, um boneco de madeira que parecia tão real quanto uma criança. Geppetto trabalhou com dedicação, esculpindo cada detalhe do boneco. Deu-lhe um sorriso alegre, olhos curiosos e cabelos moldados em perfeição. Quando terminou, olhou para sua obra com carinho e disse: "Vou chamá-lo de Pinóquio." Naquela noite, antes de dormir, Geppetto olhou para as estrelas e fez um pedido: "Ah, se ao menos este boneco pudesse ser um menino de verdade." Durante a noite, algo mágico aconteceu. Uma fada azul apareceu na oficina de Geppetto. Ela olhou para Pinóquio e disse: "Geppetto é um homem bondoso e merece ter seu desejo realizado. Darei vida a este boneco." Com um toque de sua varinha, Pinóquio abriu os olhos e moveu os braços. Embora estivesse vivo, ainda era feito de madeira. A fada explicou que ele poderia se tornar um menino de verdade, mas apenas se mostrasse coragem, bondade e honestidade. Antes de partir, a fada nomeou um grilo falante como consciência de Pinóquio. "Estarei aqui para guiá-lo", disse o grilo falante. Na manhã seguinte, Geppetto ficou maravilhado ao ver que Pinóquio estava vivo. Ele decidiu mandá-lo à escola para aprender e crescer como uma criança de verdade. No entanto, Pinóquio era curioso e facilmente distraído. No caminho para a escola, encontrou um par de personagens suspeitos, uma raposa esperta e um gato trapaceiro. Eles convenceram Pinóquio a não ir à escola, prometendo que ele poderia enriquecer se plantasse suas moedas de ouro no campo dos milagres. Ingenuamente, Pinóquio seguiu os dois até uma área remota, onde acabou sendo roubado. Triste e arrependido, voltou à vila, onde o grilo falante o repreendeu por não ouvir os conselhos. Geppetto continuou preocupado com Pinóquio, mas sempre o perdoava, acreditando que ele aprenderia com os erros. Certo dia, Pinóquio encontrou um menino chamado Lampvik, que o convidou a visitar a Ilha dos Prazeres. Atraído pela promessa de diversão sem fim, Pinóquio aceitou o convite. Na ilha, as crianças podiam fazer o que quisessem, comer doces, brincar e quebrar regras. No entanto, o que parecia ser um paraíso logo se revelou um pesadelo. As crianças começaram a se transformar em burros, destinadas a serem usadas como animais de carga. Pinóquio quase completou a transformação, mas conseguiu escapar com a ajuda do grilo falante. Quando voltou para casa, Pinóquio descobriu que Geppetto havia saído em busca dele e não retornará. Com o coração cheio de arrependimento, Pinóquio decidiu procurá-lo. Durante sua jornada, descobriu que Geppetto estava preso no estômago de uma gigantesca baleia chamada Monstro. Sem hesitar, Pinóquio mergulhou no oceano para resgatar o pai. Dentro da baleia, encontrou Geppetto e juntos planejaram uma fuga engenhosa, usando fumaça para fazer a baleia espirrar. O plano funcionou, e ambos foram arremessados para fora do mar.
Depois de tantas aventuras e aprendizados, Pinóquio provou ser corajoso, altruísta e honesto. A fada azul apareceu novamente e cumpriu sua promessa. Com um toque de sua varinha, transformou Pinóquio em um menino de verdade. Gepeto não podia conter sua alegria ao abraçar seu filho de carne e osso. A partir daquele dia, Pinóquio viveu como uma criança de verdade, aprendendo com seus erros e valorizando o amor e a sabedoria de Gepeto. E assim, eles viveram felizes, como uma verdadeira família. A história de Pinóquio nos ensina a importância da honestidade, do respeito e de ouvir os conselhos de quem nos ama. Mostra também que, com esforço e bondade, é possível superar os erros e conquistar nossos sonhos. Próxima história: A Bela e a Fera. Era uma vez, em um reino distante, um jovem príncipe que vivia em um castelo magnífico. Apesar de sua riqueza e poder, ele era arrogante e egoísta, incapaz de enxergar a bondade nos outros. Certo dia, uma velha mendiga bateu à sua porta, oferecendo uma única rosa em troca de abrigo contra o frio. O príncipe riu dela e a expulsou, ignorando seu pedido de compaixão. No entanto, a mendiga revelou-se uma poderosa feiticeira. Como punição pela falta de bondade, ela o transformou em uma fera horrenda e lançou uma maldição sobre o castelo e todos os que ali viviam. A feiticeira deixou uma única condição para quebrar a maldição: o príncipe teria que aprender a amar e ser amado antes que a última pétala de uma rosa encantada caísse. Caso contrário, ele permaneceria uma fera para sempre. Enquanto isso, em uma aldeia próxima, vivia uma jovem chamada Bela. Ela era inteligente, curiosa e sonhava com aventuras além dos limites de sua aldeia. Sua beleza era incomparável, mas o que realmente a destacava era sua bondade e simplicidade. Seu pai, um inventor gentil e excêntrico, era sua única família, e Bela cuidava dele com muito amor. Um dia, o pai de Bela decidiu viajar para apresentar uma de suas invenções na feira da região. No caminho, ele se perdeu na floresta e acabou encontrando o castelo da fera. Desesperado por abrigo, ele entrou, mas logo foi capturado pela fera, que o acusou de invasão. Ao saber do destino de seu pai, Bela correu para o castelo e se ofereceu para ficar no lugar dele. A fera aceitou, e Bela tornou-se prisioneira. No início, Bela temia a fera. Ele era rude e assustador, mas, aos poucos, ela começou a enxergar além de sua aparência horrenda. A fera, por sua vez, também mudou. Inspirado pela bondade e coragem de Bela, ele começou a tratar todos ao seu redor com mais compaixão. Um laço especial floresceu entre os dois, e momentos de amizade e carinho passaram a fazer parte de seus dias. Enquanto isso, na aldeia, um arrogante pretendente de Bela chamado Gaston planejava obrigá-la a se casar com ele. Quando soube que Bela estava presa em um castelo habitado por uma fera, ele incitou os aldeões a formarem uma turba para atacar o castelo. Gaston via a fera como uma ameaça, não apenas à aldeia, mas ao seu próprio ego. No confronto final, Gaston invadiu o castelo com os aldeões. A fera inicialmente se recusou a lutar, pois havia perdido as esperanças de quebrar a maldição, acreditando que Bela nunca o amaria. No entanto, ao ver Bela voltar para defendê-lo, a fera encontrou forças para lutar. Ele derrotou Gaston, mas foi gravemente ferido. Com a fera agonizando, Bela confessou seu amor por ele.
Naquele instante, a última pétala da rosa caiu. Mas o verdadeiro amor de Bela quebrou a maldição. A fera transformou-se novamente em humano, assim como os serviçais do castelo. O castelo voltou à sua antiga glória, e Bela e o príncipe passaram a viver juntos, felizes para sempre. A história da Bela e a Fera nos ensina que a verdadeira beleza está no coração e que o amor pode superar todas as barreiras. Um conto cheio de magia, lições e emoções, que permanece atemporal em sua mensagem de redenção e transformação. Próxima história: João e o pé de feijão. Era uma vez, em um pequeno vilarejo cercado por colinas verdes, um menino chamado João. Ele morava em uma casa humilde com sua mãe. Eles eram muito pobres, e sua única riqueza era uma vaca leiteira chamada Margarida. O leite de Margarida era vendido no mercado para que João e sua mãe pudessem comprar comida. Um dia, Margarida parou de dar leite. Desesperada, a mãe de João disse: João, leve Margarida ao mercado e tente vendê-la. Use o dinheiro para comprarmos comida. João obedeceu e levou Margarida pela estrada de terra até o mercado. No caminho, ele encontrou um homem misterioso com roupas coloridas e uma barba longa. O homem sorriu e disse: Olá, garoto. Para onde está levando essa bela vaca? João explicou sua situação, e o homem respondeu: Eu tenho algo muito especial para você. Que tal trocar sua vaca por esses feijões mágicos? Ele abriu a mão e revelou 3 feijões que brilhavam como ouro sob a luz do sol. João hesitou, mas o homem garantiu: esses feijões transformarão sua vida. Confie em mim. Convencido, João fez a troca e voltou para casa com os feijões. Quando sua mãe viu os feijões, ficou furiosa. Você trocou nossa única vaca por 3 feijões, ela gritou e, de raiva, jogou os feijões pela janela. João foi dormir triste, sentindo-se um tolo. Na manhã seguinte, João acordou com um brilho estranho entrando pela janela. Ele olhou para fora e viu algo inacreditável: um imenso pé de feijão que subia até as nuvens. Sem pensar 2 vezes, ele decidiu escalá-lo. João subiu por horas, atravessando camadas de nuvens até chegar a um mundo encantado lá em cima. Tudo era gigantesco: árvores, flores e até mesmo um enorme castelo no horizonte. Curioso, ele caminhou até o castelo. Dentro do castelo, João encontrou um salão repleto de tesouros, moedas de ouro, pedras preciosas e, no centro, uma galinha dourada que botava ovos de ouro. Enquanto admirava a cena, ele ouviu passos pesados que faziam o chão tremer. Era um gigante, que entrou no salão gritando: Fê fai fofum. Sinto o cheiro de sangue humano. Apavorado, João se escondeu atrás de um vaso gigante. O gigante checou o salão, mas não encontrou nada e logo adormeceu, roncando alto. Aproveitando o momento, João pegou a galinha dourada e fugiu. Ele desceu pelo pé de feijão o mais rápido que podia, levando a galinha consigo. Quando chegou em casa, mostrou a galinha para sua mãe, e logo eles estavam vendendo ovos de ouro e vivendo confortavelmente. Porém, a curiosidade de João não o deixou em paz. Alguns dias depois, ele escalou o pé de feijão novamente. Desta vez, encontrou uma harpa encantada que tocava música sozinha. Assim como antes,
o gigante apareceu, mas João conseguiu escapar com a harpa. Dessa vez, o gigante o perseguiu. João desceu o pé de feijão rapidamente, gritando para sua mãe: "Traga um machado." Assim que ele chegou ao chão, cortou o pé de feijão, que caiu levando o gigante junto. O gigante desapareceu para sempre. João e sua mãe viveram felizes, agora ricos e seguros. Ele aprendeu que coragem e curiosidade podem trazer grandes recompensas, mas também é importante ser cauteloso. E assim, eles viveram felizes para sempre.